Isso aí, galera. Questão 53. Em 3 de outubro de 1990, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã se tornaram um só país, celebrando a queda do Muro de Berlim e o fim do poder soviético sobre a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. Sobre esse acontecimento, é incorreto afirmar, tá? Observe, eram tempos em que a Federal, essa questão é da Federal, que a Federal fazia essa jogadinha de colocar o incorreto para você analisar. Preste muita atenção quando você for fazer a sua prova de fato. Simulado, puxa, errei, Júlio, o que aconteceu? Marquei a letra A de cara. Por quê? Estava com pressa, estava correta, mandei ver. Cuidado, leia com atenção o comando da questão, tá? Veja a letra A, que eu já entreguei que está correta. O Muro de Berlim foi um dos principais símbolos da Guerra Fria, iniciada tão logo a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra. Perfeita questão, né? Você vai usar, inclusive, isso aí como sendo um resumo para você estudar para a tua prova daqui a 2 semanas, tá? Então, o Muro de Berlim é um dos símbolos, é um dos ícones da Guerra Fria, em que se falava que o mundo estava dividido. E para que serve um muro? Para dividir. Sacou a parada? Então, a simbologia do Muro de Berlim é muito forte, muito estigmatizada na Guerra Fria, tá? A letra B. A reintegração das duas Alemanhas teve um alto custo econômico, que gerou inflação e recessão, pois um dos desafios trazidos pela reunificação foi o de estender a toda a população o nível de vida usufruído pelos cidadãos da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental. Perfeito, porque você vai ter que fazer uma equiparação. O que tem acesso a galera da Alemanha Ocidental agora passa a ter a Alemanha Oriental. Só que o padrão de vida era diferente. No bloco capitalista, você tem aquela competição de mercado e tudo mais. No socialista, não. Então era normal que os salários, por exemplo, da Alemanha Ocidental fosse maior que os da Oriental. Só que o padrão de vida está aqui. Então tem que fazer o quê? Tem que inflacionar esse mercado para atingir o mesmo patamar. E nisso que eu faço essa situação, sim, de início gera recessão e gera inflação. Não se perca nesse momento, por quê? Porque a Alemanha hoje é a maior economia da Europa. Confere? Não nasceu assim depois da reunificação. A Alemanha patinou um pouco até chegar no grau em que está hoje, tá? Letra C. Aqui você tem o Muro de Berlim, foi construído para impedir que os cidadãos da República da Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, migrassem em caráter definitivo para o chamado Bloco Ocidental. Lembrar que quem tomou a iniciativa foram os soviéticos. Para quê? Para impedir justamente que essa galera da Alemanha Oriental, da Berlim Oriental, passasse para a Berlim Ocidental e de lá migrasse para a Alemanha Ocidental ou para qualquer outra parte do mundo capitalista. E isso se deu por causa do quê? Lembre-se, a Alemanha está saindo de um nazismo, acaba estabelecendo-se na Alemanha Oriental um regime socialista, exatamente o oposto. Um lado nazista, extrema-direita, outro lado soviético, extrema-esquerda. Então tem gente que não acaba se adaptando e acaba tentando migrar para o bloco democrático. Veja que curioso, ironia do destino. Quem diria ex-nazista ou simpatizante migrando para a democracia. Tá? Letra D. A reunificação alemã contribuiu também, principalmente pela atuação do então chanceler Helmut Kohl para a integração da comunidade europeia. Perfeito. A Alemanha é uma das principais propositoras e defensoras dessa comunidade europeia, que acabou dando origem depois à União Europeia. E por fim, a errada. O fim da República Democrática Alemã foi resultado da influência norte-americana, que financiou os movimentos de oposição naquele país, logrando com isso enfraquecer a União Soviética. Falso porque a União Soviética estava fragilizada desde os anos 70, economicamente, piorou sua situação com a perestroika promovida por Gorbachev e, por causa disso, os financiamentos, a ajuda econômica que era dada à Alemanha Oriental começaram a ficar cada vez menores, levando então a proposta dos próprios berlinenses orientais em abrir as cancelas do muro para que fizesse-se a integração primeiro de Berlim e depois da Alemanha. Falou? Tema quente porque esse ano completam-se 30 anos da queda do Muro de Berlim. Falou, galera? Aquele abraço.